Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender de onde e quando vocês estiverem assistindo. Eu sou o Antenor, vocês já sabem, esse aqui é o canal da Simplify Mais. Nós estamos aqui justamente para simplificar sua vida estudantil. Nós vamos tratar um pouco hoje sobre, continuando o assunto da termoquímica, vamos tratar sobre entalpia, ou ainda calor, que esqueci de escrever aqui para vocês, calor de combustão. Mas antes galera, na última aula esqueci de avisar que ao final de cada um término de cada assunto, digamos assim, de uma matéria, por exemplo, ao final do termoquímica, aqui na parte da química, nós vamos ter um Kahoot, uma atividade gamificada para que vocês interajam, para que vocês realmente fixem o conteúdo e aprendam de forma engajada e interativa, de forma mais dinâmica, para realmente envolver vocês no processo de aprendizagem. Eu quero só que vocês me digam o que vocês preferem, que eu poste o link do Kahoot nos comentários de alguma, por exemplo, na aba da comunidade, ou ainda que eu gravo um vídeo para vocês, resolvendo esse Kahoot junto com vocês. Vocês podem pausar o vídeo e resolvendo cada questão. Me digam aí nos comentários abaixo. Então vamos logo para a nossa aula, tratar sobre termoquímica e entalpia de combustão. Primeiro nós vamos definir o que é combustão, e nós vamos encontrar que é o nome dado a uma reação química em que um combustível, eu ainda não expliquei o combustível, nós vamos ir adiante, reage, ou seja, vai entrar em contato, vai entrar em interação com um comburente. E ao final desse processo é liberado, ou seja, liberado, vocês já sabem, é um processo exotérmico, fora calor. Então quer dizer que libera calor para o meio ambiente. E ao final do processo é liberado energia na forma de calor. Então vamos agora, qual é o visual de uma equação de combustão. Nós temos aqui o C, sólido, e esse C pode representar o carbono, mas na verdade ele é o carvão, porque justamente o carvão ele é majoritariamente feito de carbono. Então nós vamos representar esse C aqui como sendo o carvão, ele vai reagir com oxigênio, nós vamos vamos ter como produto CO2, o dióxido de carbono. Então vamos lá. Primeiro, o carvão vai funcionar como combustível, ou seja, ele vai ser aquele que vai ser queimado na reação, vai ser aquele que vai ser consumido na reação. Como eu escrevi aqui, vai ser aquele que vai ser consumido ou ainda queimado na reação. E o comburente vai ser o oxigênio, aquele que vai fazer queimar, aquele que justamente vai permitir que a reação aconteça. Aí eu escrevi também que o principal dos comburentes, ou seja, o mais relevante, que mais cai nas provas, nas questões, é o oxigênio. Justamente o oxigênio é o componente mais presente nas questões. E nós não podemos esquecer que, como falei, pela definição de combustão, nós temos que é uma reação química em que um combustível interage com um comburente, e nós vamos ter, ao final do processo, uma liberação de calor. Se há uma liberação de calor, o processo é exotérmico. Como escrevi, toda reação de combustão, justamente por liberar calor, ela é exotérmica, ou seja, o ΔH dela é menor que zero. Menor que zero, como está aqui definido. Então, isso é muito recorrente em provas. Por exemplo, nas questões, a próxima questão, uma questão que eu vou mostrar aqui para vocês como exemplo da nossa videoaula, vai perguntar justamente sobre isso. E também nós não podemos esquecer que para uma reação de combustão, para uma reação de combustão, o combustível, ou seja, aquele que vai ser consumido, aquele que vai ser gasto, vai ser queimado, o combustível ele deve ser balanceado com 1 mol. Eu ainda não tratei aqui com vocês sobre a parte de estequiometria, mols e outros termos, mas se vocês quiserem, eu posso tratar aqui com vocês depois de acabar essa parte da termoquímica. Então deixem abaixo a opinião de vocês, bem como o que vocês estão achando da aula até agora, se vocês estão gostando do formato, as melhorias, os ajustes que vocês queiram que nós tragamos aqui, sugestões de assuntos, de matérias, e deixe seu like também se esse conteúdo é relevante para vocês, está ajudando vocês nesse processo escolar.
como eu havia dizendo, para uma reação de combustão, deixa eu trocar a cor. O combustível ele deve ser balanceado com 1 mol, sempre. Peraí. O combustível deve ser balanceado com 1 mol. Essa parte que vocês devem ter cuidado também é muito importante, a parte de balanceamento das reações químicas. Eu também não expliquei essa parte para vocês, que eu presumo que a maioria de vocês deve ter esse conteúdo com base sólida, uma base firme, mas se vocês quiserem eu posso trazer justamente esse conteúdo sobre o método de como balancear as equações, pelo método das tentativas, que é o mais simples, e passa pelo método algébrico, também o método da oxirredução, que também é muito utilizado, muito relevante. Então nós devemos sempre balancear o combustível lá dos reagentes sempre, que o único produto, não, na verdade eu vou explicar ainda para vocês, eu ia falar que o único produto é o CO2, o monóxido de carbono, mas isso vem logo em seguida sobre isso. Tá, mas nós devemos sempre balancear na parte dos reagentes o combustível com 1 mol. Então agora, para finalizar, nós temos 2 processos de combustão. Não sei se vocês repararam, mas eu escrevi justamente aqui que como essa reação ela formou o dióxido de carbono, nós tivemos uma combustão completa. Agora nós vamos ver especificamente sobre esses 2 processos, a combustão completa e a combustão incompleta. Vamos ver agora. A combustão completa eu escrevi que ela ocorre em quantidade suficiente ou ainda excedente de oxigênio na parte dos reagentes. É justamente o que está acontecendo aqui, né? Nós temos, vamos ver se eu consigo passar aqui para vocês. Nós temos 1 mol de oxigênio, é uma quantidade suficiente para formar um produto que nem o CO2. E essa é uma reação mais energética, ou seja, é possível você aproveitar ainda mais toda a energia que ela tem, não perdendo, não dissipando nenhuma energia nesse processo. Na verdade, há dissipação, mas você consegue você consegue utilizar, fazer uso dessa energia de forma mais aproveitável, e ela é menos poluente, justamente porque ela forma dióxido de carbono, não monóxido de carbono, que nós vamos ver a seguir. E ela forma, como eu disse, CO2, o dióxido de carbono como principal produto. Então, basicamente isso, a reação que ocorre em quantidade suficiente ou excedente de oxigênio, ela é mais energética, é possível você aproveitar mais energia dela nesse processo, e ela é menos poluente. E o principal produto é o CO2. Agora, sobre a combustão incompleta, ela ocorre com quantidade insuficiente de oxigênio. E a reação é menos energética, ou seja, a energia proveniente dela é menos aproveitável, menos utilizável, e ela polui mais o meio ambiente, que nós sabemos que o monóxido de carbono é poluente para a nossa atmosfera, para o nosso meio ambiente, e ela forma justamente esse monóxido de carbono como principal produto. Então, essa é basicamente a teoria de entalpia de combustão, de calor de combustão, que vocês têm que ver, que vocês já passaram aqui por essa aula. Tem a equação de combustão, só para retomar todos os conteúdos, a equação de combustão. A definição de o que é combustão, o que é combustível, aquele que vai ser queimado, ser consumido, vai ser gasto. O componente é aquele que vai fazer queimar, que permite que a reação aconteça, na maioria das vezes o oxigênio. E vocês têm que saber que o combustível ele tem que ser balanceado com 1 mol. Vocês não podem confundir esse 1 mol do combustível com 1 mol do oxigênio. Esse 1 mol do oxigênio é justamente a quantidade suficiente, que é suficiente para formar esse dióxido de carbono. Agora, esse 1 mol do combustível é próprio da reação, que exige que esse composto, o combustível, seja balanceado com 1 mol. Agora nós vamos fazer um pouco de treino, um exercício para vocês fixarem esse conteúdo. E realmente essa parte é de bastante teoria, e com a teoria dada você tem que fazer muito exercício para fixar essa parte de cálculo, também o conteúdo mesmo, propriamente dito. Agora nós vamos ver essa questão que é da Universidade do Estado do Amazonas. O fogão a lenha, utilizado para a preparação dos alimentos em muitas moradias, é considerado um patrimônio cultural no Brasil. A queima da lenha corresponde à reação de combustão das substâncias presentes em sua composição. A reação de combustão... Peraí, está meio desorganizado aqui, galera.
na reação de combustão, das substâncias presentes em sua combustão. A reação de combustão é um processo, então é uma questão bem simples, bem básica mesmo, que abrange todos os conteúdos que nós vimos nessa aula. Vai perguntar sobre qual que é o processo de reação de combustão e o valor do seu ΔH. Então vamos ver cada alternativa e analisar o que tem de certo e de errado nelas. A primeira nos diz que o processo da reação de combustão é um processo endotérmico. Não. Nós vimos que é um processo exotérmico que libera energia. Então já com essa assertiva nós já eliminaríamos, mas vamos continuar ali. E sua variação de entalpia, ΔH, tem valor maior que zero. Não, a variação de entalpia é menor que zero. Agora vamos ver a segunda afirmativa. Nós temos que o processo da reação de combustão é exotérmico, certo? Exotérmico, e sua variação de entalpia, ΔH, tem valor igual a zero. Não, está errado, aqui essa parte justamente está errada. Vai fazer a questão ficar errada. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Processo endotérmico é a reação de combustão, pelo contrário. É exotérmico e o valor da entalpia a variação de entalpia não é zero, é menor que zero. ΔH é menor que zero. O processo é endotérmico e sua variação de entalpia ΔH tem valor menor que zero. Justamente essa é a nossa. Vamos ficar com essa como nossa sendo a resposta. E nós temos a última, exotérmico, correto. E sua variação de entalpia ΔH tem valor maior do que zero? Não. O ΔH, como já afirmei muitas vezes, ele é. Peraí, galera. Aqui tem uma falha aqui, aí sim foi. O ΔH, ele é justamente menor do que zero. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bem simples, para passar no geral sobre a entalpia de combustão, mas não foi uma aula não foi uma aula superficial. Foi uma aula que vocês conseguiram ver bastante coisa. Eu acredito que é toda a teoria completa de equação de combustão, entalpia, calor de combustão, o que é um combustível, um componente, as regras, vamos dizer assim, da entalpia de combustão. E essa foi a aula de hoje, galera. Me digam nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Foi uma aula mais leve, sim, é um conteúdo mais de teoria, mas ainda não deixa de ser um conteúdo importante. E é isso, nós ficamos por aqui nessa nossa aula. E eu quero que vocês me digam aí nos comentários, por favor, o que vocês acharam dessa aula, as sugestões de vocês para as próximas aulas, alguma sugestão de melhoria de volume, de formato do vídeo, se vocês quiserem. E deixem também abaixo os conteúdos que vocês quiserem que nós tragamos nas próximas aulas. Nossa aula fica por aqui. Abraço e até a próxima aula.